Culminância de eleitiva 2021, segundo ano A, tema Cartões Postais de São José dos Campos, professora Ana Paula. As origens de São José dos Campos remontam ao final do século XVI, quando se formou a aldeia do Rio Comprido, uma fazenda jesuíta que usava a atividade pecuarista para evitar incursões de bandeirantes. Porém, em 10 de setembro de 1611, a lei que regulava os aldeamentos indígenas por parte dos religiosos fez com que os jesuítas fossem expulsos e os aldeões espalhados. Os jesuítas voltaram anos mais tarde, estabelecendo em uma planície a 15 quilômetros de distância, onde hoje está a Igreja Matriz de São José, no centro. Este núcleo que deu a origem à cidade. Mesmo antes de se tornar freguesia, a aldeia foi transformada em vila em dia 27 de julho de 1767, com o nome de São José dos Campos, São José do Paraíba, e foram erguidos pelo LIM e a Câmara Municipal, símbolos que caracterizavam a nova condição. A Igreja Matriz de São José dos Campos atualmente está em seu terceiro prédio. Em 1643 foi erguida a primeira capela da cidade, numa época em que ainda existia a aldeia de índios. De acordo com historiadores, os religiosos mandaram fazer uma galeria subterrânea ligada à igreja ao banhado, para fugas do caso de um eventual ataque. A primeira igreja matriz desabou em 1831, em virtude de uma forte chuva, restando apenas o altar. Uma outra foi construída em Taipá de Pilão, paredes feitas de barro amassado e calcado, e como a Taipá também não era um material muito resistente, passível de erosão e necessitava de proteção. As obras de demolição para dar lugar à atual foram conduzidas por Antônio Carlos de Oliveira, sendo o José Novo Vigário, o Padre José Fortunato da Silva Ramos. A inauguração da nova igreja matriz deu-se em 24 de novembro de 1934. O Mercado Municipal de São José dos Campos é uma instituição centenária atualmente abrigada em um prédio erguido a partir de 1921, no mesmo endereço do edifício original, localizado no centro da cidade. Seu objetivo era atender à demanda da população de São José dos Campos por alimentos frescos, ao mesmo tempo que garantindo o impulso para o comércio regional. Inaugurado em 11 de março de 1923, o edifício que abriga o Mercado Municipal Joseense possui 2.188 metros quadrados de área construída, aproximadamente 3 vezes o tamanho do prédio original. Em 4 de julho de 1994, ele foi transformado em elemento de preservação, nível 2 pela lei municipal. Atualmente, o mercado reúne 90 comerciantes cadastrados pela prefeitura, que comercializam uma variedade de artigos, incluindo peixes, carne, verduras, legumes, pastéis e artesanato. O mercado municipal de São José dos Campos recebe atualmente a visita de 15 mil pessoas por mês. Museu de Arte Sacra de São José dos Campos. Em São José dos Campos, na Capela da Senhora Aparecida, localizada no centro da cidade, existe o Museu de Arte Sacra que é preservado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagem e Cultura, e tem como intuito trazer um acervo de oratórios, imagens, livros, objetos litúrgicos e muitas outras coisas. O museu chegou para a população joseense no dia 17 de dezembro de 2007 e foi uma ação da Prefeitura junto com a Fundação Cassiano Ricardo. Falar de museus é dar vida à nossa história, e temos levado muito em consideração o educativo dentro dos museus. Ação voltada para o esclarecimento e a comunhão entre visitantes e museu, levando a uma maior compreensão e desmitificando cada acervo e exposições. Conta Edna Martelo, gestora de espaço cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Igreja de São Benedito, santo da evolução dos negros, começou a ser construída por volta de 1872, na Praça Cônego Lima. Como resultado das esmolas, caixinha de São Benedito, os cravos levavam pela cidade zona rural
Devido à falta de recursos, as obras foram interrompidas e posteriormente demolida por ordem do fazendeiro João Ribeiro, que construiu a igreja Praça Afonso Pena, cuja primeira missa realizou em 1876. As paredes de taipa de pilão foram executadas por José Vicente, conhecido como taipeiro, sobre fundação direta de linhas neoclássicas. Possui janelas com guarda-corpos trabalhados, altar em talha de madeira, pintada de branco e com ornamento em dourado. A igreja sofreu diversas reformas ao longo do tempo. Biblioteca Cassiano Ricardo. Em torno de 250 pessoas passam pela biblioteca, com um acervo de aproximadamente 40 mil livros para pesquisa e leitura. A unidade dispõe também de assinaturas de jornais e revistas, além de material com escrita em braille e publicações em áudio. Atualmente, a biblioteca disponibiliza 2 salões para estudo, um espaço para jornais, revista, biblioteca infanto-juvenil, sala de oficinas, cursos, auditório para 80 pessoas, destinado à apresentação de música, teatro, dança e palestra. O uso da biblioteca é gratuito para estudo, leitura, pesquisa na internet para fazer o empréstimo de obras, usuários para fazer carteirinha, que tem a validade de 1 ano. Considerado o principal cartão postal de São José dos Campos, o banhado exerce uma função ambiental que beneficia direta e indiretamente a cidade, seja como condicionante climático, refúgio da vida silvestre, reserva da biodiversidade, recarga de aquífero, bem como por sua função na paisagem urbana, tendo o espetáculo do pôr do sol como um de seus grandes atrativos. Ele compreende um gigantesco anfiteatro natural que se abre após o declive abrupto, caindo sobre a várzea próxima como uma extensa planície que se alonga até o rio Paraíba do Sul. Geograficamente, é formada pelo rio Paraíba e sua várzea, delineada e emoldurada por uma encosta semicircular que o caracteriza como fenômeno natural singular. Em 1939, o prefeito Francisco José Longo, no intuito de preservá-lo, desapropriou todo o lado direito da Avenida São José, possibilitando a visualização de todo o banhado pela população. No ano de 1984, a lei municipal declarou o banhado como área de proteção ambiental, restringindo e proibindo usos como a implantação de indústrias, comércios e serviços, o parcelamento do solo e as atividades extrativas como a mineração. Contornando a região central de São José dos Campos, o banhado é um convite à contemplação na orla ou no mirante, principalmente nos finais de tarde ao pôr do sol. Além disso, em alguns dias, há a formação de neblina que cobre toda a baixada, dando a impressão que se está acima das nuvens. Ali próximo do deck do banhado fica o Cine Teatro Benedito Alves da Silva, no centro da cidade, de frente para a orla, na Avenida São José, um lugar obrigatório para quem gosta de contemplar a natureza, caminhar, pedalar ou correr. Em 27 de abril de 1924, foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Era um dos maiores centros de tratamento de tuberculose da América Latina. Foi o primeiro sanatório de São José dos Campos e um dos primeiros do país. Em 2006, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos adquiriu o artigo sanatório, que foi reaberto ao público em 2007. Desde 2011, a AFAC, Associação para o Fomento de Arte e Cultura, como organização social da cultura, desenvolve atividades no espaço e promove a recuperação das edificações com obras de manutenção e restauro. O Parque Vicentina Aranha está localizado na cidade de São José dos Campos, é patrimônio histórico da cidade, tombado pelo COMPAC, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Artístico, Paisagístico e Cultural do município de São José dos Campos, e CONDEPAT, Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Ocupa uma área de 84
1.500 metros quadrados, com 80% da área verde e pistas de caminhada, além de pavilhões projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, representado um espaço fundamental de preservação ambiental e história da cidade. Hoje, o parque recebe cerca de 70 mil visitantes por mês, em busca de qualidade de vida. Atividades culturais, ambientais e físicas também são oferecidas gratuitamente ao público em uma extensa agenda de programação que traz atrações musicais, cinema, teatro, arte, história e muito mais. Parque Santos Dumont, inaugurado em 23 de outubro de 1971, está localizado na região central da cidade, ocupando uma área de 46 mil metros quadrados. Exibe área verde e de lazer, com pista para caminhada e equipamentos de ginástica para a prática de exercícios e corridas. Quiosque, pista de skate e playground para o lazer contemplativo. Tem ainda jardim japonês e um lago de criação de peixes e aves, permitindo o atendimento a todas as faixas de usuários. Em homenagem ao pai da aviação Alberto Santos Dumont, é buscado consolidar a identidade assumida pela cidade em função do extenso parque aeronáutico. O parque abriga exemplares aeronáuticos com a réplica de aeronaves 14 bis, o protótipo do avião Bandeirantes e maquetes de foguete da família Sonho, além da réplica da residência ao aviador. A Praça Ulisses Guimarães. A Praça Ulisses Guimarães, que também é conhecida como Antiga Pedreira do Chapadão, tem aproximadamente 130 mil metros quadrados. Além disso, conta como uma praça específica para shows. Existem inúmeras atrações nesse ponto turístico da cidade. Em 16 de dezembro de 1994, foi inaugurado o Memorial Ulisses Guimarães. A escultura é feita de 2.000 chapas de aço recortadas e soldadas, formando um conjunto que pesa 2.000,5 toneladas, com 3 metros de altura, marcando no chão e na parede uma frase de Ulisses Guimarães que diz: "Nós não viemos aqui para ter medo." A obra em homenagem a Ulisses é do escultor Fábio Penteado. O Espaço Engenheiro Ryuji Koshima foi construído em homenagem ao Senatário de Imigração Japonesa no nosso país. O espaço possui um tradicional portal japonês Tori e um jardim nipo brasileiro, com plantas orientais e ocidentais. O Espaço Engenheiro, entre a Avenida Cassiano Ricardo e a Rua Antônio Rodrigues Júnior, no bairro Jardim Aquários, em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, ele fica próximo a uma área com muitos prédios comerciais e residenciais. Fica ao lado de um condomínio residencial fechado, ele fica ao lado de uma movimentada avenida. É fácil ir até lá, de carro ou de ônibus. O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, tem como objetivo principal a divulgação científica, estimulando a curiosidade pelas ciências exatas. Com um espaço amplo para exposições permanentes ou temporárias, o observatório promove atividades de ensino, extensão e pesquisa. Aberto para toda a comunidade do Vale do Paraíba e demais regiões, o observatório promove eventos gratuitos e regulares de observação do céu, sempre acompanhados de uma palestra sobre um tema astronômico. Eventos especiais, tais como chuva de meteoros, eclipses, passagens de cometas, entre outros, são acompanhados por observações e atividades explicativas. Regularmente, também são oferecidos cursos de extensão à comunidade e cursos de capacitação para professores do ensino básico. O observatório foi inaugurado no dia 14 de outubro de 2011. A equipe do observatório é formada por pesquisadores e alunos do programa de pós-graduação em Física e Astronomia de Univap, com grande experiência em pesquisa, extensão e divulgação ciência. A origem de São Francisco Xavier está ligada ao fato de uma localidade ter sido passagem e pouso de tropeiros que vinham de Minas Gerais para comercializar seus produtos em São José dos Campos. Situado ao norte do município, com 322 km² de área, São Francisco Xavier possui uma paisagem privilegiada, com fortes declínios e grandes altitudes, cuja culminância é o Pico do Selato, com 2.082 metros,
onde é possível ver cidades próximas, compondo um incentivo harmonioso de montanhas e vales. O distrito está a 720 metros de altitude e a uma distância de 54,8 quilômetros de São José dos Campos. São Francisco Xavier possui várias trilhas para caminhada e para mountain bike. Também existe uma rota de voo livre e vários pontos com atitudes apropriadas para praticar parapente. São Francisco Xavier é uma região privilegiada pela beleza e exuberância das paisagens. Considerada área de preservação ambiental federal e estadual, é resultante de atrativos naturais, para pessoas que gostam de praticar ecoturismo e turismo de aventura como montanhismo, fazer trilhas e estar em contato com a natureza. A sua paisagem é descoberta de picos e cumes, serras, pedras e quedas d'água, que são considerados atrativos turísticos para os visitantes.